que eu tô usando a orelhinha de Mickey, né? Tô fazendo vídeo de maquiagem até agora, o que é isso aqui? É porque dessa vez eu não vou falar de maquiagem. Eu vou falar de Disney. Mais especificamente de como você pode fazer para trabalhar na Disney. E por trabalhar na Disney eu não quero dizer a Disney Brasil. A Disney tem sim um escritório aqui em São Paulo, que eles lidam com licenciamento, a parte de filme, de TV, enfim, eles lidam com bastante coisa, mas eu vou falar especificamente dos parques de Orlando. Pra quem não sabe, eu já trabalhei na Disney de Orlando por mais ou menos 2 anos, aí se soma todas as experiências, não foram 2 anos corridos, foram vários períodos mais curtos, e eu já trabalhei em diversos departamentos dentro da empresa. Eu vou falar agora do intercâmbio de entrada para você trabalhar na Disney, porque o que acontece? A Disney Parques não contrata brasileiros para trabalhar lá. Eles não pagam para você, olha, vou te dar aqui esse visto, tipo, morar aqui nos Estados Unidos e trabalhar com a gente para sempre. Isso não acontece. Existem sim pessoas que nasceram no Brasil, que têm cidadania brasileira e trabalham lá, mas essas pessoas também têm cidadania americana. A Disney atualmente possui 3 tipos de intercâmbio diferentes. Para deixar mais claro, um é o iniciante, um intermediário e um avançado. Vamos tratar eles assim. Hoje a gente vai tratar do iniciante, porque se você não fez o iniciante, você não consegue fazer nem um intermediário, nem um avançado, porque um é pré-requisito para o outro. É como se fosse uma escadinha e você vai subindo nela ao longo do tempo. E ao mesmo tempo que você sobe, o número de vagas para subir vai diminuindo. O intercâmbio iniciante, que é para você a porta de entrada para poder fazer os outros também, ou só para você ter uma experiência de trabalho na Disney, na época que eu fiz, ele tinha um nome diferente. Atualmente ele chama Cultural Exchange Program, ou CEP. Na época que eu fiz, ele chamava International College Program, ou ICP. Se você procurar como ICP, você ainda encontra muito material. Muito material vai estar datado, mas você também encontra bastante informação buscando assim. Só que de uns anos pra cá ele mudou de nome, então daqui pra frente a gente vai se referir a ele como CEP. O CEP é um intercâmbio cultural, né, voltado para jovens universitários, de 18 anos ou mais. Não existe limite de idade, apesar da maioria das pessoas que vão tá ali entre os seus 18 e 23, 24 anos no máximo, porque é a idade que a maioria das pessoas estão fazendo a faculdade, mas numa das vezes que eu fui, tinha gente acima dos 40 anos que estava fazendo intercâmbio com a gente também, então não existe um limite de idade. Quem faz o processo seletivo desse intercâmbio é uma agência do Brasil, no caso é o STB, o Student Travel Bureau. Eu tô até aqui com o site do STB aberto porque eles mudam de ano para ano, então eu preferi ver o que tá aqui nesse ano, nesse momento, no site deles. Os pré-requisitos são ter no mínimo 18 anos até a data de início do processo seletivo, ter inglês fluente. Aí você fala, nossa, Laís, mas eu tenho que saber exatamente tudo, conseguir falar de física, da lua, das estrelas, de tudo? Não. O inglês fluente que eles pedem, você vai estar lá para o intercâmbio de trabalho. Então, para trabalhar, você tem que ter uma fluência naquela língua. Então, você precisa saber se comunicar em inglês. Claro que você não precisa ter a concordância perfeita, você não precisa nunca errar nada, mas você precisa não ter vergonha de falar e ser entendido por quem você está conversando. Da mesma forma que você precisa entender tudo de volta. A Disney é uma empresa que preza muito pela segurança e existem situações que sim, a segurança das pessoas vão estar em risco ou vão estar nas suas mãos. Então você tem que ser seguro o suficiente com a língua para entender e ser entendido, além de poder auxiliar as pessoas. Ser estudante universitário regularmente matriculado em curso de bacharelado presencial, reconhecido pelo MEC e com calendário acadêmico regular. O que isso quer dizer? Você tem que estar matriculado na faculdade, tem que ser um curso reconhecido pelo MEC. Existem faculdades que o curso é novo e o MEC ainda não reconheceu aquele curso, você já não pode. Tem que ser bacharelado, não pode ser tecnólogo, não pode ser licenciatura, não pode ser pós, tem que ser faculdade, graduação e bacharelado, tem que ter esses dois. Reconhecido pelo MEC e com calendário acadêmico regular. Por quê? Teve um ano, da segunda vez que eu voltei, que muitas faculdades estaduais e federais entraram em greve. Foi uma greve, assim, que afetou faculdades do Brasil inteiro. Essas pessoas tinham feito o processo seletivo, tinham passado, só que naquele momento o calendário deles não estava regular.
Então, eles excluíram todas essas pessoas, mesmo os que tinham passado no processo seletivo, falaram: olha, a embaixada, o consulado americano não vão mais oferecer, não vão mais autorizar o visto de vocês, porque vocês não são mais estudantes regularmente matriculados, então vocês não se encaixam nos pré-requisitos que eles exigem para te dar esse visto. Então, a faculdade não pode estar em greve, você não pode estar com ela trancada, tem que estar tudo certinho. Estar cursando até a data do embarque entre o segundo e o último semestre de um curso universitário de graduação, bacharel com duração mínima de 4 anos e que seja reconhecido pelo MEC. Eu não sei se existem bacharelados com menos de 4 anos, eu acredito que não, porque menos disso eu acho que já entra na categoria de tecnólogo. Mas enfim, o curso tem que ter no mínimo 4 anos, novamente, ser bacharelado, tá com tudo correto, não ter nenhum atraso de calendário nem nada, e você tem que estar no mínimo no segundo semestre. Por quê? O processo seletivo geralmente começa no final do primeiro semestre do ano, e você tem que apresentar a documentação da sua faculdade já nesse momento. Então, vamos dizer, eu fiz 18 anos em fevereiro, mas eu quero entrar na faculdade no meio do ano. Eu posso tentar o processo seletivo se eu ainda vou entrar na faculdade? Não, você já tem que estar na faculdade. Se você começa o primeiro semestre no começo do ano, no final do ano você vai estar no segundo semestre, então você pode ir. Então, você tem que estar no mínimo no segundo semestre na data de embarque, que acontece entre novembro e dezembro daquele ano. E no último, então, você não pode ter já se formado na data de embarque, você ainda tem que estar cursando a faculdade, porque ele é para pessoas estudantes universitárias. Se você já se formou, você não é mais um estudante, então você tem ainda que estar naquele curso. Ter disponibilidade para iniciar e completar o programa a partir de meados de novembro até o começo de março do ano seguinte. Você fala, nossa, novembro a março, isso deve dar uns bons meses aí, uns 4 meses, talvez quase 5, dependendo das datas. Vou ficar lá todo esse tempo? Não. A primeira data de embarque costuma ser entre o dia 10 e 20 de novembro. A última data de embarque já é mais pro meio de dezembro, porque eles costumam dividir em vários grupos, para não chegar trocentas pessoas de uma vez. E a primeira data volta entre o meio e fim de janeiro, e a última data às vezes chega a voltar na primeira semana de março, assim. Então você tem que saber que vai ter que ter disponibilidade para aquele período, porque você não escolhe a data que vão te embarcar. A Disney já te manda a oferta de trabalho com a data de entrada, a data de início do seu intercâmbio. Então por isso você tem que ter certeza que vai estar disponível nesse período. Possui condições financeiras para custear o bilhete aéreo ida e volta, seguro saúde internacional exigido pela Disney, as primeiras 2 semanas de acomodação, a taxa assessment fee, que é um valor revertido para condomínio, para evento do condomínio, enfim, e despesas de visto. O que acontece? A Disney, você não paga nada para se inscrever no intercâmbio, você só vai pagar se passar e realmente for. Mas a partir do momento que você vai, como qualquer intercâmbio de trabalho, você tá pagando para ter essa experiência. Não é que a Disney está pagando você, você não vai gastar um centavo porque a gente precisa. Não. É um programa de intercâmbio, então sim, você vai ter que pagar. Muito intercâmbio você tem que pagar antes para tentar, você paga uma taxa da agência. O da Disney não tem isso. E ele também é uma das opções mais econômicas de intercâmbio, justamente porque você trabalha lá, então tecnicamente você não tem que levar tanto dinheiro, porque vai ter dinheiro voltando. Diferente de um curso de idiomas, um intercâmbio de faculdade, às vezes até uns intercâmbios de trabalho mesmo. Estar apto a morar com participantes do programa vindo de diferentes países e culturas. Sim. Só nos condomínios que o pessoal que faz esse intercâmbio mora, tem pessoas de assim 20, 30 nacionalidades ao mesmo tempo. Tem os 11 países do World Showcase, que dentro de um dos parques tem como se fosse várias vilazinhas de vários países diferentes. O pessoal que trabalha lá é desses países e também é intercambista. Fora os outros países, que nem Brasil, Austrália, Espanha, que eles contratam também para ajudar onde precisa de mais pessoas falando aquela língua, porque tem muito visitante daquele lugar. Então, vai ter gente do mundo inteiro. Você pode morar só com brasileiro, o que já aconteceu comigo, como você pode morar com pessoas de várias nacionalidades. Da última vez que eu fui, a gente morava em 6 meninas, 4 brasileiras, uma africana de Botsuana e uma italiana. Mas eu já vi amigo morar
a pessoa, 2 chineses, um japonês, um americano, um francês e um norueguês e um alemão, por exemplo. Então, realmente você pode morar com pessoas de nacionalidades diferentes e que vão ter costumes bem diferentes dos seus. Ser extrovertido, alegre e flexível. Sim, a pessoa realmente tem que ser mais extrovertida e alegre porque você não pensa em tristeza e gente emburrada pé da vida quando você vai pra Disney. Quando você vai pra Disney é aquela coisa, uhul, magia, pessoas felizes, fogos, uhul, enfim. Então não dá pra ser uma pessoa Debbie Downer, sabe? Aquela pessoa que tá sempre tipo, ai que saco, não aguento mais a vida, né? Enfim. Tem que ser uma pessoa mais extrovertida, até porque a empresa pede isso. A empresa é uma empresa de entretenimento e que tem essa imagem de mais extrovertida realmente. Flexível é extremamente importante. Por quê? Você pode trabalhar de 30 horas, por exemplo, uma semana de 30 horas com 3 folgas, como você também pode trabalhar 2 semanas seguidas, trabalhando 80, 90 horas por semana. Pode trabalhar 6 horas no dia, como você pode trabalhar 16 horas no dia. Tudo isso vai depender de você? Não. Vai depender da Disney. Então, quanto mais necessidade a Disney tiver de você, menos folgas ela pode te dar, ou às vezes nem te dá folga nenhuma naquela semana, e mais horas ou menos horas ela pode te colocar para trabalhar. Então, você tem que estar disposto e saber que você pode trabalhar desde muito até pouco. Outra coisa que a flexibilidade também é muito importante. Por morar com pessoas e ter contato com pessoas de nacionalidades diferentes e costumes diferentes de você tem que ter uma maior flexibilidade, uma cabeça mais aberta realmente para entender que as coisas são diferentes. O pessoal que está nesse intercâmbio geralmente é bem jovem, muitos é a primeira experiência de trabalho, ou às vezes é o primeiro intercâmbio, primeira experiência longe de casa. Então também tem muita gente que vai curtir fazer festa, vai ter gente que vai curtir ficar em casa, as pessoas fazem amizade entre si, então os amigos andam junto, então sim, você precisa ser uma pessoa mais flexível. Outro motivo para ser flexível é que a Disney ela contrata para várias posições de trabalho, todas no mesmo nível, né? Todas operacionais, mas apesar de contratar para todas essas posições, eles te dão uma lista, você pode marcar da que você mais gostaria de fazer para que menos você gostaria de fazer, mas eles podem te colocar em qualquer uma. Se você pedir A, eles podem te colocar na D. Quando eu tentei a primeira vez, acho que tinha 11 opções de trabalho que você podia tentar. Hoje em dia não existe mais tudo isso, são bem menos, mas eu numerei, eu fiz a minha folha do 1 ao 11 e coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 das que eu queria. A minha entrevista inteira foi focada nas 3 primeiras, e a maioria das pessoas tinha uma ideia de que e se não for a primeira vai ser a segunda, se não for a segunda vai ser a terceira, não vou cair em outras. Pois bem, eu caí na 5ª opção que eu escolhi e foi assim, incrível, foi uma experiência sensacional, mas foi a 5ª opção. Já vi gente cair na última opção, então realmente vai de acordo com a necessidade da Disney e com o que o recrutador achou que você tem perfil para fazer. Então você também tem que estar flexível para não levar aquilo a ferro e fogo que vai ser naquilo que você vai cair, porque tem grandes chances de não ser. Para fazer esse programa, ele é um programa de intercâmbio de entrada. Para fazer ele, você nunca pode ter trabalhado em nenhum parque da Disney em Orlando, nenhum parque da Disney na Califórnia, né? Você tem que ser totalmente cru. Se você já fez ele uma vez, você não pode fazer outra. Você tem que progredir pro intermediário. Na época que eu fiz, cortaram isso há alguns anos. Bom, eu tô vendo aqui no site o que eles oferecem de posição de trabalho hoje em dia. Eles têm merchandising, que é basicamente você trabalhar nas lojas, que podem ser lojas dos parques, dos hotéis, do Disney Springs, né, que é o antigo Downtown Disney, o complexo de compras, enfim, pode ser qualquer loja dentro da área da Disney. Quick Service, que é trabalhar nos restaurantes, lanchonete meio fast food, assim, de serviço rápido mesmo, que você vai, compra lá, pede no balcão, retira e acha sua mesa para comer. Isso também pode ser em qualquer lugar, pode ser nos parques, nos hotéis, no Disney Springs, parque aquático, qualquer lugar. Sitter, que é a pessoa que fica no restaurante que as pessoas têm que fazer reserva. Então eu faço reserva, vou chegar lá na entrada, vou falar assim, eu tenho uma reserva para tal hora, são 5 pessoas na minha reserva. Aí essa pessoa vai olhar lá no sistema, vai falar, ok, opa, tem mesmo, vou te levar para sua mesa. E levar a pessoa até a mesa e apresentar o garçom, garçonete. Character Performer, que são as pessoas que são
amigas dos personagens, que trazem os personagens, né, dos filmes e desenhos à vida. Character Attendant, porque lá em Orlando ele é basicamente um assistente de personagem, ajudando nessa interação e ajudando o personagem realmente pela segurança daquele personagem. Prezando pela segurança, né? Tanto do personagem quanto de quem tá tirando foto lá, quem tá com ele. Custodial, que é o pessoal da limpeza, que foi o que eu fiz da primeira vez que eu fui. Que é basicamente você manter o parque limpo durante o dia. Então ele vai ter algumas exigências. Por exemplo, caiu pipoca no chão, você vai ter que varrer. Enfim, vai ter que ter certeza que o banheiro tá sempre estocado com papel higiênico, papel toalha, com sabão pro pessoal lavar a mão, que as cabines do banheiro estão limpas, não tem papel no chão, nada disso. Se alguém vomitar, você vai ter que limpar. Depois eu faço um vídeo sobre a minha experiência trabalhando na Disney e eu entro mais a fundo nisso. Mas custodial é basicamente a pessoa que vai cuidar da limpeza durante o horário que o parque tá aberto. Attractions, que foi o que eu fiz a segunda vez que eu fui pra lá. Que aí pode ser tanto nos brinquedos mesmo, quanto nos shows, nas paradas, enfim. Ou na porta do parque também. Quando as pessoas entram lá, a pessoa que fica na catraca, que hoje em dia não é mais catraca, mas que fica lá lendo os tickets do pessoal que tá entrando. Explicando que essas funções, elas não vão ser necessariamente diretamente ligadas à área de formação. Então, se você tá fazendo medicina, assim, realmente não vai ter muito a ver. Às vezes você tá fazendo engenharia de alimentos, poderia cair num quick service, mas te colocam de merchandise ou de character performer. Então, assim, realmente não vai ser necessariamente um estágio que tenha a ver com a sua área de formação. A Disney garante 30 horas semanais de trabalho. Atualmente eu acho que são $10 por hora o salário. Como funciona o processo seletivo? Primeiro de tudo, você tem que entrar lá no site do STB e na página do intercâmbio da Disney e se inscrever. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo tanto a página do STB pro intercâmbio para você ler mais detalhado o que eles dizem sobre, quanto a página da inscrição. Você fez aquele pré-cadastro, eles avisam um tempo antes, eu acho que para esse ano eles ainda não informaram. Ano passado foi dia 20 de março que abriram as inscrições, mas esse ano eles ainda não avisaram, então eu acho que talvez possa ser um pouco depois. Eles vão avisar nas redes sociais deles, mandar e-mail para quem se inscrever, geralmente a data que vão abrir as inscrições para participar da palestra. Porque a primeira fase mesmo, presencial, começa com uma palestra apresentada pelo STB. Eles não fazem em todas as cidades, todos os estados do Brasil, eles fazem em alguns. Ano passado foi feito em Belo Horizonte, em Brasília, Porto Alegre, Natal e São Paulo. Não necessariamente vão ser essas esse ano, muda de ano a ano. Teve ano que teve em outras, teve ano em mais, teve ano que teve em menos. Então, como eles ainda não anunciaram as de 2020, não tem como garantir. E entre abril e junho costuma ser feito isso. Mas as inscrições eles abrem geralmente final de março, início de abril. Você faz então o pré-cadastro. Quando sair a inscrição para as palestras, você se inscreve para as palestras porque são lugares limitados. Então, por ter essa limitação de número de espaço e por o intercâmbio ter crescido muito nos últimos anos, você tem que estar cadastrado previamente, ter seu lugar naquela palestra confirmado. Então, é importante que eles falam assim, vai abrir, que nem foi ano passado, 20 de março às 10 da manhã, 20 de março, 10 para as 10 da manhã, já fica ali de olho, porque as inscrições assim esgotam e esgotam bem rápido. Você conseguiu se inscrever, conseguiu escolher qual palestra você vai, qual a cidade, tudo, tá tudo certo pra você ir. Você vai chegar lá, no dia da palestra, eles pedem que chegue com no mínimo 30 minutos de antecedência e com roupa dress code profissional. Então, a mesma roupa que você iria pra uma entrevista de emprego, sapato social, calça ou saia mais socialzinha também, ou um vestido, camisa social, então vai mais social. Mas se você chegar tipo de bermuda, chinelo, tênis e camiseta, não vai rolar. Uma coisa
que nessa primeira fase do STB não exigem tanto, mas que com a da Disney é exigido, é você cobrir tatuagens, tirar piercing, sabe? Deixar o cabelo de uma cor mais uniforme. Você não pode usar decote, saia e vestido sempre mais ou menos ali na altura do joelho, só alguns dedinhos pra cima no máximo. De uma forma mais profissional, tem que usar meio que o bom senso. O que você utilizaria pra ir pra uma entrevista de emprego é mais ou menos aquilo. Fez a palestra, ela dura mais ou menos umas 2 horas e meia, que eles vão apresentar o intercâmbio, valores, os lugares que você vai poder morar, que são os condomínios da Disney, vão falar sobre os trabalhos que você vai poder ter lá. Depois dessa palestra, eles vão entregar para todo mundo as senhas dos horários e dias das entrevistas. As entrevistas geralmente têm início no mesmo dia da palestra, mas elas podem ser no dia seguinte, qualquer dia da semana que se segue a palestra. Então, eles dão preferência para quem mora mais longe, geralmente. Quem mora longe pega a senha primeiro, justamente para a pessoa não ter que ficar um tempo muito extenso na cidade. Mas mesmo morando fora, eu, para garantir, ficaria 1-2 dias ali também naquela cidade para não correr o risco de perder a minha entrevista. Também, agora eles estão pedindo que na entrevista a pessoa leve tudo, toda a documentação. Então, na hora da entrevista, a pessoa vai ter que levar a senha, um documento com foto, né, feito pelo governo, pode ser RG, carteira de motorista, enfim, passaporte, carteira de trabalho, qualquer um desses, o currículo impresso em inglês, uma foto 3x4 ou 5x7, que também pode ser uma foto de rosto no currículo, né, gente, mais uma foto, mais como se fosse uma 3x4 ou 5x7, nada daquela selfie sua bêbada na balada, e uma cópia do passaporte válido, eu acho ideal 6 meses além da data que você deveria voltar. Se a pessoa não tiver o passaporte ainda, ela tem que entregar o requerimento já nesse momento. Não dá pra falar, eu vou tirar o passaporte depois. Não. Pra você fazer a entrevista, você tem que entregar ou a cópia do passaporte válido pro período do seu intercâmbio até um pouco além, ou então o requerimento provando que você está tirando já seu passaporte, que você já foi lá e tirou ele. Os termos e condições do programa com rubric em todas as páginas, a Role Checklist, que é a lista das posições de trabalho que você pode ter, e que você vai marcar o que você faria, o que você não faria, colocar a sua ordem de preferência. O Proof of Student Status Form, eles estão deixando lá pronto no site antes, você só imprime, leva na faculdade e fala, olha, eu preciso disso pro meu intercâmbio. E aí eles te preenchem e te entregam. Na minha faculdade foi muito tranquilo. Eu cheguei lá com um formulário, eles me deram um prazo acho que de 1 semana pra finalizar, mas tipo em 3 dias já tinham feito, já tinham colocado lá todos os dados que precisava, assinado, carimbado, colocado adesivinho lá da faculdade, tudo certo. Fez a palestra, fez a entrevista, eles vão dar um prazo pra dar as respostas. Lá no site do STB mesmo eles costumam soltar isso e também mandar e-mail pra pessoa avisando se você tá aprovado, reprovado ou stand-by. Aprovado, sim, você está aprovado para a próxima etapa, vai com certeza para a entrevista com a Disney, a menos que você desista. Reprovado, sinto muito, não fez o requisito, tá eliminada. Eles não dão um feedback assim do motivo que foi, mas é uma coisa que acontece, às vezes não estava preparado o suficiente, enfim, eles estão com poucas vagas e tinha pessoas mais bem preparadas, assim, como todo processo seletivo. Ou stand-by. Stand-by é quando a pessoa, ela tá apta aí, eles gostaram de você, porém não teve vaga suficiente para te colocar. O pessoal de stand-by, eles costumam dar uma data limite para a pessoa ser chamada. Então, até aquela data específica, pode ser que te chamem com as desistências que tem, gente que não entregou a documentação certa a tempo, enfim. Geralmente, um pessoalzinho do stand-by é sim selecionado, óbvio, não todo mundo passa, tanto na primeira quanto na segunda etapa, porque nas 2 etapas existem os 3 resultados, tanto aprovado, reprovado e stand-by. A última etapa é a entrevista direta com o pessoal da Disney. Ela costuma ser feita só em São Paulo. Aí você vai ser entrevistado por um recrutador da Disney que veio dos Estados Unidos pra cá pra te entrevistar. Essa entrevista final é bem parecida com a entrevista do STB, inclusive. Passou, e aí sim começa o pagamento das taxas e tudo mais. Eu acho que esse vídeo tá ficando bem longo e eu já falei, assim, dos pontos principais. Eu vou fazer um vídeo depois, que vai ser continuação desse, a parte 2. Eu entro mais em detalhes no intercâmbio em si, no processo seletivo do intercâmbio em si. Mas enfim, basicamente isso. Depois eu volto pra falar mais detalhadamente sobre a experiência em si.